Ok, vocês não estão vendo, correto? A planilha, né? E agora? Todos veem? Quem não tem criança, meu conselho, eu vou fazer perguntas, né? Então, quem não tem criança, não tem barulho no ambiente, não vai ficar conversando agora, você pode abrir seu microfone para dar glória, né, gente? Para dar aleluia, essas coisas. Glória. Amém. Eu não vou poder cumprimentar a todos, mas eu estou feliz de ver que nós temos aqui mais de 30 pessoas na nossa reunião. Eu queria fazer a pergunta: tem alguém que não é da Sola Light que está participando? Abre o microfone aí e dá um oi. Trim, trim. Oi, Oi é quem que deu oi? Samui, Ah, o Massui, Samu, Matsui, né? Ô, varão, glória a Deus. Quem foi que te passou o link, hein, varão? Megumes. Megumi, Megumi, Megumi. Tô brincando, gente. Ela pediu minha autorização. E tem Sayuri também? Ó, o Lucas tá aí também, o Lucas. Lucas. Lucas da onde? De Meu Hamamatsu? funcionário. Vai ser funcionário, pastor. Ah, não, aqui não tem funcionário, não. Só que eu só sou pastor. Ok, glória a Deus. Então vamos fazer uma oração, Amém. agradecer a Deus, porque eu entendo que toda sabedoria tem que vir do céu, todo Amém. conhecimento tem que vir do Espírito, e sem ele nós não podemos adquirir o conhecimento necessário para vivermos a vida do Espírito, vivemos aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Então vamos todos agradecer ao Senhor. Pai, eu quero agradecer, Deus, por esse airdrop, por essa classe. Eu quero agradecer por cada irmão que aqui está. Obrigado a Deus por cada câmera aberta, por cada áudio aberto. Ó Obrigado, Deus, por Senhor. cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa mensagem. Senhor, Obrigado se pelo tem seu alguém que sangue. não se batizou ainda, que se confirme no coração a Em Jesus' necessidade do name. batismo. Amém, Aqueles que já Senhor. foram batizados, ó Deus, que esta palavra venha para confirmar, Senhor, o cristianismo, confirmar no coração, Pai, o teu querer, a tua vontade, o teu efetuar. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor faça dessa reunião, Senhor, um alimento espiritual, que só faça dessa reunião um momento profético, de cheio, Senhor, de revelação, de conhecimento, e que todos aqui possam, Pai, sair encorajados para viver o evangelho, para batizar, ir por todo mundo e fazer discípulo. Obrigado, Deus, pela essa simples sala. Obrigado a Deus pela a sua doce presença e a sua palavra poderosa que purifica, que limpa, que batiza, que sara e que transforma. Espírito Santo, nós te damos liberdade, nós te adoramos. Declaramos o Senhor santo para sempre. Tu és maravilhoso, ó Senhor, para sempre. Obrigado, Deus, por esse tempo incrível. Obrigado a Deus por esse tempo que nós vamos viver o Espírito nessa hora e que Amém, nossa Deus. alma seja conectada, nosso espírito esteja antenado e nós sejamos aqui, Deus, sejamos agora alimentados na fé, Em alimentados nome de pela tua Jesus. escritura, alimentados, Senhor, diretamente das tuas mãos, diretamente da tua boca, diretamente dos céus e que venha fazer a sua vontade aqui na terra, Deus, como ela é feita no céu. Obrigado pela primeira geração, obrigado pela segunda geração, obrigado a Deus por cada um que separou esse tempo para estar aprendendo. Em nome de Jesus, nós agradecemos e te louvamos. Amém. 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 Glória a Amém. Deus, meu irmão. Glória a Deus. Quem aqui não foi batizado ainda, não foi para as águas? Faz aí, levanta a mãozinha, sabe a mãozinha? Quem ainda não foi batizado, levanta aquela mãozinha que aparece assim. Levanta ela ali, ó. Tô vendo ali um, dois, Naka, Rucasso. Ok, não foi batizado ainda. Gabriela não foi batizada ainda. Então, meu irmão, presta bem atenção, tá? Para que essa decisão ela venha com entendimento, caso você tome a decisão depois desse momento, tá bom? Em nome de Jesus. Então, no seu caderno, tá? Na sua anotação, escreve aí batismo.
tá? Nas águas. Esse é o nosso assunto. Amém. É o assunto que nós vamos tratar. E se falando de batismo, nós temos aqui uma introdução. E aí o seguinte, eu quero falar com vocês sobre esses pontos. Tipo de batismo, significado do batismo. O batismo é uma ordenança não opcional. O batismo como selo da justificação. Quem pode se batizar? Crianças e adolescentes pode batizar. Quem não pode ser batizado. E também batismo por aspersão. Vou tentar falar todos esses pontos. Talvez eu consiga. Esses e mais alguns, tá certo? Vocês ouvem uma canção de fundo aí, gente? Não tá surgindo nada aí, tá? Alguns tá, outros não. Não. Tá bom. Não. Beleza, tá. Eu vou deixar aqui paradinho, bem baixinho aqui. Então vamos lá. Você já deve ter visto nas igrejas o batismo, já deve ter visto em algum lugar. E você também já deve ter escutado falar ou já viveu o batismo. E as perguntas aqui, elas são já para trazer meditação, já abertura para o entendimento. Quando você foi batizado, você entendia o porquê você foi batizado? Sim. O porquê você foi para as águas? Glória a Deus que a gente sempre explica, sempre prega no culto de batismo. Mas você que foi batizado, quem aqui sentiu um arrepio quando desceu as águas? Quem aqui quase foi afogado? Eu. Quem aqui bebeu água na hora do batismo, né? Quem aqui achou que no batismo... Pastor, desculpa interromper. Na hora da oração, o pastor Rideu pediu para liberar ele e a Flávia. Eu não tô vendo eles aqui, eu não sei se eles estão na reunião. Ah, é porque os atrasados não podem mais entrar, vai. Peraí, meu Deus. Foi bem na hora Trevor que e a a gente estava de Isabel olho fechado também. orando. Sério, meu Jesus. Tem o Trevor e a Nossa, Isabel. tem uns 30 aqui para entrar, meu Deus do céu, galera atrasada. Se Jesus voltasse agora, pronto, tinha ficado. Oh, meu Deus. Pronto, tava demorando. É porque assim, gente, é meio trabalhoso o negócio aqui, tá? Meio complicado o negócio aqui. Porque eu tenho que tirar a página para depois ir lá e abrir para a galerinha vir. Ah, achei aqui. Beleza, não precisa mais sair, não. Legal. Fechou. Seja bem-vindo aí, Deus. Seja bem-vindo, Isabel, Klebs. Ok, vamos lá. Então, talvez você foi ser batizado e talvez quando você foi ser batizado, você esperou que alguma coisa ia descer do céu, um pombo. Talvez você imaginou que alguma coisa ia acontecer com você. Sabe, tem muita gente que pensa que quando ele entrar nas águas, ele ia sair da água, ele já ia sair assim, sabe, voando, não ia mais ter vontade de pecar, não ia ter mais vontade mais de fazer nada que é do mundo, ele ia sair crente pro resto da vida, ele ia sair das águas assim, tipo Superman gospel mesmo. Sim. Então, muita gente acredita coisas no batismo que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com a Bíblia. Tem gente que faz misticismo do batismo, tem gente que faz batismo de liturgia ritual. Olha, quem aqui... Ó, se você tiver com o microfone aberto, você não conversa, não me atrapalha. Quem aqui já participou de alguma igreja que, para você se tornar membro ou para você tomar ceia, tinha que ser batizado primeiro? Levanta a mão. Eu. Quem mais? Deixa eu ver. Amanda, Eu, pastor. Paula, John, Douglas. Eita, meu irmão, toma cuidado agora aqui que eu tenho que falar da Assembleia de Deus, não. Eu, Sônia. Luiz Rara, Sônia. Fabiana, Sônia. Cara, é muita Eu não. gente, cara. Eu não. Muita gente. O Denis também, Denis? Denis também. Ok. Até o bonitão do bigode lindo ali, rapaz. Tá. E aí, gente, isso assim não é bíblico. Não é bíblico. Não tem nenhum texto que vai dar fundamento
para só poder tomar ceia depois do batismo ou só se tornar membro da igreja depois do batismo? Por que, pastor, que não tem nenhum estudo teológico? Porque não tem. Pode revirar a Bíblia, não vai ter. Agora, é um uso e costume da igreja. Por quê? Porque quando a pessoa batiza, no intelecto, no pensamento e na ideia da constituição da igreja, da doutrina da igreja, essa pessoa está assumindo algo mais sério, comprometimento, compromisso. Ô Douglas, você está aí, meu filho? Tô sim, pastor. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Lá na mesma igreja, quando tinha que batizar para tomar ceia, correto? Sim. Mas tinha que batizar para entregar dízimo? Não. Ô, meus irmãos, vamos quebrar aqui agora toda a religião, toda a religiosidade, né? Quer dizer que, então, para tomar a ceia tem que batizar, para entregar dízimo, não. Ok, tá vendo, gente? São coisas que, biblicamente, você não vai encontrar o respaldo claro para isso. Mas nós respeitamos o entendimento que, de certa forma, o batismo vai levar uma segurança para o pastor local de que essa pessoa está comprometida. Mas a ceia, a partir do batismo, nada mais é do que o grande desafio da igreja, né? Eu vou dar nome só, gente, só por causa da teologia, da presbiteriana, que é a igreja bem antiga, que estabeleceu isso como estrutura para que o pastor, ou a convenção de pastores, ou o corpo de diáconos da igreja pudesse, então, ter uma certeza que a pessoa que é algo sério. Você pode ver que aquelas pessoas falam assim, e você é crente? A pessoa fala assim, eu sou crente, até batizei já. Ela usa o batismo como uma carteirinha de que agora ela é crente. E aqueles que não querem batizar falam assim, não, eu não quero batizar ainda porque eu não quero nada sério ainda, né? Eu não quero, tipo assim, ter que vir para a igreja todo domingo e tal. Então o batismo ficou com um portal de carimbo de passaporte. Ficou ali como, se você batiza, pode entrar. Se você não batiza, você não é membro, não recebe carteirinha, você não pode crescer, você não pode se tornar diácono. Então, a igreja fez isso por muitos anos, então vira usos e costumes. Mas, no entanto, todavia, o batismo tem outros significados. Mas antes de falar desses significados do batismo, que é importante, porque você não vai sair daqui, meu irmão, assim, PhD de batismo, vamos falar dos tipos de batismo. Olha só quantos batismos nós temos na Bíblia. 14. A gente tem 14 batismos, meu irmão, na palavra. Como assim, pastor? Batismo das águas não muda ninguém, concorda comigo? Sim. Não muda ninguém. Batismo nas águas não muda ninguém. Porque o batismo é uma consequência do que acontece no coração. Já vou mostrar o texto para vocês. Mas já que, presta atenção nisso aqui, o batismo é algo simbólico, nós vamos encontrar o primeiro batismo. Qual que é o primeiro aqui? Batismo nas águas, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o segundo batismo aqui, eu tenho que ir depressa, tá? Porque eu não vou abordar cada um, não. O segundo, batismo no Espírito Santo. Atos 1:5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, mais um batismo. O terceiro, batismo com Fogo. labaredas de fogo, meu irmão. Mateus 3:11, ele os batizará com o Espírito Santo e com Fogo. fogo. Capítulo 4. Batismo número 4. Batismo de quê? Sofrimento. Ele é profético, ele é real.
Lucas 12:50, tenho que passar por um batismo, e como me angustio até que ele se cumpra. Getsemane foi batismo de sofrimento. Nós temos um quinto batismo aqui, ó, batismo na morte, que é a união com Cristo. Essa aqui que é o top. Já vou deixar aqui para você já como eu posso dizer, um doce para você, tá bom? O ladrão da cruz foi batizado ou não? Sim. Qual foi o Né? batismo dele? Batismo na morte. Na morte. Tá aqui a dica aqui, né, meu irmão? Tá aqui, Romanos 6, 3, 4. Ele foi batizado literalmente, porque ele foi morto com Cristo, sepultado com Cristo. Uhum. Ele morre com Cristo. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, aquilo que a gente faz simbolicamente, o ladrão fez literalmente. Uhum. Muito forte. Já respondi aqui algo para vocês. Porque senão seria injusto. Porque alguns, para ser salvo, tem que ser batizado e outros, e o ladrão Jesus deixou. Não, ele foi literalmente batizado na morte. Algumas pessoas que aceitam Jesus na morte, no momento da morte, ele já é batizado na morte. Uhum. Então, aqui 6, batismo da criação. Gênesis 1, 2. Por que batismo? Porque a Bíblia diz que o Espírito parava sobre a face das águas. Só havia água, não havia mais nada. Aquilo é o tipo do batismo, é uma imersão, é uma preparação do antes para o depois. Número 7, nós temos aqui batismo do dilúvio. E olha, eu vou dizer que o batismo do dilúvio, as pessoas pensam que é só em Gênesis. Não, até botei o texto aqui, ó, 1 Pedro 3, 20 a 21, porque na arca, olha o que Pedro vai dizer aqui, eu vou pegar só os versos já reduzidos, a parte A e B e C. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Então, a arca de Noé, com sua família, os seus filhos e genras, suas filhas e filhos e genras e noras, foi batizado. A terra foi batizada, passaram pelas águas. E eles foram salvos. Salvos do quê? Do juízo. Aquilo era o batismo para juízo. Toda a carne foi consumida. A perversão, o pecado, a rebeldia, a rebelião ficou fora da arca. Deus batizou a terra com a... Tanto é que você vai ver que ele solta até um urubu. Urubu para quê? Para não ver se encontra carne. Toda a água consumiu no dilúvio a carne. 8, batismo do Mar Vermelho. Esse batismo é top, porque é tanto abordar ele que eu aprofundei um pouco nele. O que é o batismo do Mar Vermelho? A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, verso 1 a 2, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Olha que incrível, isso aqui é o batismo da libertação. Porque quando eles passam, a água se fecha, e se fecha com todos os soldados egípcios ali, o exército inimigo. Eles passam pela água. Olha só Deus sinalizando o batismo desde o Antigo Testamento, desde lá de trás. Número 10, você vai encontrar o batismo de Naamã, muito conhecido, porque ainda a igreja às vezes pratica ele como um símbolo, como algo profético. 2 Reis, capítulo 5, verso 14, assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, e a sua pele tornou-se como de uma criança. Batismo de purificação. Então não era batismo para a salvação. O batismo sempre está rolando nas escrituras, e você vai ver que esse é o batismo judaico, o número 11, que é o batismo de purificação. Esse é o mais comum dos judeus, porque o batismo não era para a salvação, o batismo era para purificação. Então, em Marcos 7,4, não comem sem lavar as mãos. E observam muitas outras tradições, tais como lavagem do copo, já utensílios de metal. Então, tudo que passava pela água era um símbolo da purificação. Então, os judeus batizavam para purificação. 12 aqui, ó, batismo de João. Aí esse batismo já é o batismo de arrependimento. Por quê? Arrependimento. Porque esse é uma abertura do antes e o depois. O que é isso? É uma abertura para o reino de Deus vir para a terra.
Então é um portal, é o arrependimento. Precisa dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Esse é o batismo para arrependimento. E esse é o batismo que nós temos aplicado e vivido. O 13º batismo de Jesus, que tem conotação de identidade, porque a Bíblia diz que quando ele é batizado, e claro, no batismo do arrependimento, não para João, não para Jesus, mas para cumprimento de toda a justiça, tanto é que João se recusa a batizar, mas Jesus fala, pode batizar, mas não é batismo para arrependimento, mas batismo para justiça e identidade. Você vai ver que do céu surge uma palavra e o pombo que desce, o Espírito Santo na figura do pombo, que diz uma voz do céu, este é meu filho amado. Olha mais um batismo. E o 14º, nós temos aqui batismo pela palavra, que é uma lavagem contínua, até mesmo saiu da boca de Jesus, vocês já sois limpos pela palavra, mas em Efésios capítulo 5, verso 26, para santificá-los, está escrito aqui, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então você vai vendo que há muitos tipos de batismo. Agora veja bem, eu vou falar o batismo que a gente pratica na igreja, mas eu quero que você entenda primeiramente aqui o seguinte, nós estamos mostrando mais de um batismo na Bíblia. E muitos deles é debaixo de revelação, mas muitos deles dizem assim, batismo. Batismo, por exemplo, batismo que eu li aqui, batismo do sofrimento. Jesus foi batizado no sofrimento. Neemias também sofreu um batismo de arrependimento, de sofrimento, que ele chora abundantemente por causa de Jerusalém estar destruída. É o batismo do sofrimento, batismo da angústia, batismo de angústia. Tem mais batismos, tá bom? Mas aqui é mais para você ter uma noção de que o batismo que nós praticamos na igreja não é um batismo místico, não é um batismo que ele deve ser o carimbo da sua membresia, porque o batismo ele é algo simbólico. Então você pode já entender nosso batismo por 3 pontos. Porque nosso batismo ele tem alguns significados. O significado da palavra batismo, isso aqui eu já falei muitas vezes, no grego, é imersão e mergulho, tá? Que é baptizen, que significa imersão e mergulho. Então veja bem, essa é a definição do batismo. Imersão, mergulho. Mergulho na angústia, mergulho no fogo, mergulho no Espírito Santo, mergulho na criação, mergulho do dilúvio. Então, mergulho. O batismo é mergulho. Só que o batismo, ele é uma representação, pode até escrever isso, daquilo que acontece no coração de uma pessoa. Então, o batismo, ele não possui um poder milagroso de cura, de libertação. Ele simplesmente é um ato de obediência. Você pode escrever assim, ó, batismo é um ato de obediência. Obediência. Por quê? Porque o batismo é um processo de salvação. Então eu preciso ter, no meu entendimento, que o batismo ele é um processo de salvação. Não é algo que acontece na água. Não é algo que acontece na hora que você entra na água. Não é nesse momento. É no momento que você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, decidindo abrir mão do seu velho homem, da vida do pecado, para viver uma vida com Jesus. Isso é o batismo real, espiritual e bíblico. Deve acontecer no coração. Por isso que uma criança de 1 ano, de meses, de 2 meses, não pode ser batizada.
Ela não pode ser batizada porque ela ainda não tem no seu coração a certeza do Senhor e Salvador da sua vida. Abrir mão do pecado, do arrependimento. Então, 3 coisas que o batismo significa para nós. Anota aí, ó, 3 coisas. O batismo significa morte. Então, isso porque acontece no coração, tá bem? Então, em Romanos 6, verso 3, de modo nenhum está escrito, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou, porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, presta atenção, você não pode ir para a água se você não está decidido morrer para si e viver para Cristo. É por isso que as pessoas têm medo do batismo, mas o batismo é consequência. Mas se eu não quero batizar porque eu tenho medo de morrer para Cristo, ou eu não quero morrer para Cristo, então quer dizer que você não está salvo ainda. Esse é o ponto. Porque, olha aqui, gente, imagina ter uma cola no meu dedo aqui. Vocês estão vendo meu dedo? É uma cola. Então, você recebe o batismo, ele não desgruda. Então, a pessoa fala assim, eu tenho medo, não, que nem tá muito já aprendemos dessa maneira. Não, se eu me batizar, eu vou assumir compromisso na igreja, não, eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu não sei o quê, mas peraí, se você ainda tá com essa mentalidade de você querer se impedir de ser batizado, porque ainda você não tem as convicções, significa que você ainda não está salvo. Porque a salvação significa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E logo se eu reconhecer Senhor da minha vida, eu me arrependo da vida de pecado que eu tinha. Por isso que não é fácil ser crente, ué. A porta é estreita, não é larga. Então a primeira coisa que entender, o batismo significa morte. Segundo, significa sepultamento. Em Romanos 6, 4, no verso A, continuando o versículo de Romanos 6, tá? Porque o batismo, a doutrina de batismo está em Romanos 6. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai. Então, nós, quando batizamos, estamos sepultados com ele. Minha vida tem que estar com Cristo, minha vida está com Jesus. Então, eu morro com Cristo, estou sepultado com Cristo, estou nele, estou com ele, estou vivendo para ele, estou nele, para ele vou viver. Então, o batismo está acontecendo no coração, eu tenho que entender isso. Porque se isso não acontece dentro de mim, uma decisão interna, eu não estou salvo ainda. Se isso não toma uma decisão, não, eu quero Jesus, eu quero arrependimento, eu quero me arrepender dos meus pecados, você não está salvo ainda. Mas se você já tem essa convicção, que você quer deixar a sua vida, não estou dizendo que está perfeito, que você pode até tomar decisão, mas ainda está na luta, na resistência. Mas se isso acontecer no teu coração, meu irmão, tu pode ir para as águas. Porque o batismo começa no coração, dentro. Então, a terceira coisa significa sepultamento. Segunda, sepultamento. Terceira, ressurreição. No verso 4 mesmo, na parte B de Romanos 6, você pode abrir sua Bíblia, se quiser, Romanos 6. Assim andemos nós também em novidade de vida, porque todos que morrem com Cristo ressurgirão com Cristo. Todos que morrem pelo batismo, sinaliza pelo batismo. Qual o batismo, pastor? Coração. Água é público. E para a água, é só dizer o que já aconteceu dentro. Não é para ser membro, ser aceito para a igreja, tomar ceia, entregar dízimo, entregar oferta. Essas igrejas que colocam o batismo como porta para ser membro, ela devia também não receber oferta dessa pessoa, não receber o dízimo dessa pessoa. Porque se ela não está salva, por que você quer receber, se você não quer receber essa pessoa como membro da sua igreja, como irmão de família, quando irmão da igreja, se você não quer receber ela, por que você vai receber a oferta dela? É injusto. Como você vai receber o dízimo de uma pessoa que você não reconhece ela como membro? Um tempo atrás, uma irmã veio para mim e falou assim, pastor, a minha mãe quer entregar o dízimo, trouxe o dízimo dela para mim. Eu falei, cadê a sua irmã, a sua mãe? Ela falou, a minha mãe está em casa. Eu falei, ela não congrega em nenhuma igreja? Não, ela parou de ir numa igreja lá, mas ela está em casa, mas ela está entregando o dízimo. Eu falei, não recebo. Não recebo.
Mas, pastor, por que você não recebe? Porque quando ela me entrega o dízimo, ela me coloca na responsabilidade da cobertura espiritual para ela. Eu tenho que cuidar dessa pessoa. Porque ela está dizendo que tem sacerdote naquela igreja. E se eu sou sacerdote, eu sou não referência, não é isso, mas eu sou a palavra, eu sou ali a cobertura espiritual para ela, como sacerdote. Como é que recebe dízimo de alguém que não está vindo para a igreja? Não recebo, nem adianta trazer. Ah, mas o empresário quer enviar para você o dízimo. Não recebo. Ah, mas são milhões. Não recebo. Não recebo. A igreja não é minha, o dinheiro não é meu. Não recebo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque conversão genuína tem que acontecer no coração. Então, o batismo na água, ele é semelhante, ele é tipológico, ele é simbológico da morte de Cristo, a morte e cruz de Cristo. Que é isso? Eu morro para mim, morro para Cristo, fico nele e ressurjo com Cristo. Então, a água figura do que acontece no coração. É isso que significa o batismo. Então, o batismo é uma figura, ou até mesmo uma representação do verdadeiro ato, morrer fisicamente como Cristo. Porque o batismo na água, como a gente está estudando aqui, ele é simbólico, como os outros batismos. Vocês estão comigo até aqui? Amém. Amém. Porque Jesus passou efetivamente nessas três partes. Morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. E nós estamos com Cristo. Então vamos lá. Batismo representa essas três etapas da morte de Cristo. Então, essa morte é eu entrar nas águas, lembrando mais uma vez, consequência do que já aconteceu no nosso. Ninguém respondeu? Coração. Cocorô. Coração. Coração, essa raiz. Valeu. Então, vamos lá. Entrar nas águas é o ato de decidir publicamente que você está entregando, dizendo para as pessoas à sua volta o que aconteceu no coração, naquela área, você está dizendo, eu estou morrendo, eu estou sepultando, eu estou renunciando ao velho homem. Em outras palavras, eu estou morrendo com Cristo. Até aqui, ok? Amém. Segundo, tem que mergulhar completamente, porque representa o sepultamento do velho homem. Então ali nós vamos estar enterrando, apagando toda a ligação com a velha vida dele e a carne, sepultando completamente, está entrando no sepulcro aí, né? É se separando agora, tipo assim, sepultar completamente a vida do pecado e não mais considerar em praticá-lo. Então essa é a água, o batismo. Mas lembrando que isso está acontecendo primeiro no teu coração, você tem que estar decidido para isso. Tá? E o terceiro é sair, na hora que eu levanto a pessoa da água. Então, na hora que ela sai da água, está representando o quê? Um novo nascimento. Olha que coisa linda. Por isso que a gente celebra. Mas aquilo acontece na água, tem que acontecer primeiro no coração dela. No coração primeiro. No coração dela primeiro. Então, até aqui, gente, eu sei que nessa aula você já está entendendo. Porque, gente, uma pessoa procurar você e perguntar, batismo no batismo, se você não souber responder, você tem que saber responder isso aí. Porque aqui a gente tem gente que nunca foi batizado, tem que saber responder. O líder, o membro da igreja, você, meu irmão, que nem é líder de célula, mas está crescendo na igreja, está aprendendo, alguém vai te perguntar, às vezes fala assim, mas por que batizar nas águas? Aí você tem a resposta, você está entendendo. Amém? Quem é que gosta de aprender? Levanta a mão, dá um tchau, senhor. Quem gosta de aprender para gravar na câmera, quem gosta de aprender? Quem gosta de aprender, meu irmão? Eu tenho que aprender das coisas de Deus. Então, uma nova vida em Cristo, que é isso? Você está saindo
das águas para uma nova vida, revestido do novo homem, sendo completamente transformado, uma pessoa nova, novos pensamentos, novas atitudes. Aleluia por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós temos que ter esse entendimento, porque a Bíblia vai relatar que isso acontece em nosso coração. Então, o batismo, na verdade, ele pode ser imediato à salvação da pessoa, ela aceitou Jesus, ela foi salva, ela se arrependeu, ela já instantaneamente. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, isso não é nenhum tipo de demagogia. Quando eu me converti, que eu aceitei Jesus no Combine, a pessoa falou para mim ali de aceitar Jesus, depois que ele ficou me evangelizando o dia inteiro, e ele perguntou, você quer aceitar Jesus? Olha só, eu acho meio desafiador o que eu vou falar agora, porque vai de encontro àquilo que a gente até mesmo prega. Eu posso falar? Eu vou falar então, gente, vou falar. Eu fui e fiz a oração de aceitar Jesus, eu aceitei Jesus na hora. Quando eu estava fazendo a oração, veio um nó na minha garganta, eu quis chorar. E eu segurei, porque homem não chora, né? Antigamente homem não chora para mim. E eu falei, beleza, mano, segurando o choro, eu falei amém com ele, falei amém, saí, peguei a bicicleta e comecei a chorar. Imediatamente, eu disse o quê? Imediatamente. Ali, eu não falei nenhum palavrão mais. Glória a Deus. Imediatamente, ali, eu decidi que nunca mais ia mentir. Eu não conhecia a Bíblia, eu não tinha lido a Bíblia, eu não tinha uma Bíblia em casa, eu não conhecia o cristianismo, eu conhecia o espiritismo, eu conhecia religiões, eu conhecia Código da Vinci, mensagem subliminar, eu conhecia muitas coisas, mas Cristo eu não conhecia. Mas aquilo foi tão sincero, foi tão sério, que dali eu não falei mais nenhum palavrão. E eu não consigo me lembrar se eu falei algum por acidente até os dias de hoje. Palavrão. Agora, eu acredito que naquele momento eu tive uma conversão genuína no meu coração. Houve certamente morte, sepultamento e ressurreição ali. Mas, claro, eu precisava transformar a minha mente. Porque a Bíblia diz renovar a sua mente. Romanos capítulo 12, verso 1 a 2. Eu não posso parar por aí. Renovar a minha mente. Não se conformar com esse mundo, mas fazer a renovação da sua mente para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 1, verso 1 e 2. Agora, às vezes a gente faz assim, ó. Quem quer aceitar Jesus na célula? A pessoa levanta a mão, ela faz uma oração. Quem aqui já viu que essa pessoa fez uma oração, aceitou Jesus e nada mudou na vida dela? Levanta a mão quem já viu isso acontecer. Não. Porque de fato ela aceitou Jesus? Não. Não, olha só, pregação, você é lindo. Você é maravilhoso. Jesus te ama, você é mais cheiroso. Olha, Jesus vem assim saltando sobre os montes só para te abraçar. Aí a pessoa vai, nossa, meu marido me abandonou, nunca tive pai. Nossa, Jesus faz isso. Quer aceitar Jesus? Eu quero. Mal ela sabe que para aceitar Jesus é morte, sepultamento e ressurreição. Não existe conversão sem cruz, sem morte. Pessoas têm que ouvir de Jesus. Claro, a gente pode falar do amor de Deus, a gente pode falar da graça de Deus, a gente pode. Mas uma pessoa se converte quando ela entende que ela é um miserável pecador diante de um Deus irado com o pecado. E que se ela não arrepender, ela vai encontrar o enxofre, o fogo, e ela vai encontrar o ranger de dente no inferno. Porque foi Jesus que disse isso, não foi pregador, não foi igreja, não foi assembleia, não foi batista, não foi presbiteriana, não foi as church da vida, não foi Solaite. Foi Jesus que disse que seu membro faz pecar, arranca, porque é melhor você ir para o céu sem um membro do seu corpo do que você ir com o corpo todo para o inferno. Nós não podemos brincar de convertidos. Nós temos que nos arrepender. Morte, sepultamento, ressurreição. Isso é salvação. E quem entende isso não tem problema de descer nas águas. E nem virar membro da igreja, e nem BBC, e nem nada, meu irmão. Ei, igreja, nós temos que ter isso no nosso coração.
Amém. de entender o sepultamento com Cristo. Colossenses 2,12, anota aí, bota CL 2,12. Tendo sido sepultado com Cristo no batismo, nele também ressurgiste pela fé no poder de Deus que o citou dentre os mortos. Quem morre com Cristo vai ressuscitar com Cristo. Aleluia. Celebra aí, porque Glória a pode vir Deus. até um tomahawk na tua cabeça, meu irmão. Os céus vai te receber de braços abertos. Estevão Aleluia. foi apredejado, ó, tô virando apredejado no Prado Ivrido. Gente, apedrejado, porque ele estava pregando o evangelho. A Bíblia diz que ele viu o Senhor o recebendo. Esse evangelho de mimizentos aí não dá não, meu irmão. Isso aí não salva ninguém, nem para batizar. A escolinha de ir lá na piscina. Não dá. Batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Quem está comigo? Amém. E aí, o que se diz o batismo? No coração, nova vida em Cristo, meu irmão. Agora, entrar na piscina e eu afundar você lá por 20 segundos, deixa eu segurar uns 5 minutos alguns, né? Vai fazer morte, sepultamento e ressurreição? Não vai, meu irmão. Não vai. Não vai. Efésios 4, 22, 24. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, então abrir mão, que se corrompe pelas corrupçências do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir de um novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Meu irmão, é o seguinte, antes de Cristo, estrume. Pronto. Tem que chutar o balde. Depois de Cristo, adubo. Glória a Deus. Aleluia. Como assim, pastor? Adubo, porque agora você traz vida, você Amém. traz fruto, você cresce, você gera vida. Aleluia. Novo homem, velho homem tem que ficar para trás. Que velho homem, pastor? Esse, o homem, velho homem, o mentiroso, o bandido, o murmurento, o reclamador, o briguento, o endemoniado, o possesso de demônio, o fumador de maconha, cocaína, os vícios de internet. A gente tem que abrir mão do velho homem. Quem quer ver a Deus, a Bíblia diz, sem santidade, não dá, meu irmão. Então tem que deixar a mão do velho homem. O que eu acho lindo isso aqui que é, você não está sozinho na sua força, do seu próprio braço, do seu próprio pensamento, do seu próprio corpo. Quando você busca o Senhor, você vai vencer a sua carne. Entenda isso, amém? Dá uma glória a Deus, aí sobe um aplauso. Agora, se você deixar a Glória a sua Deus. carne crescer, meu irmão, olha, eu vou dizer, hein, tem gente que eu mergulhei na água, mas ele saiu do sepultamento. Ele ressuscitou, novo homem, voltou lá, desfez o batismo e voltou de novo. Velho homem. Porque a pessoa não guardar no sepultamento do coração e conservar a vida da santidade, essa pessoa vai levantar do sepulcro, ela vai vir um velho homem, vai descer da cruz, aquela pessoa que foi crucificada com Cristo. Quem aqui já desceu da cruz aí? Levanta a mão, pelo menos uma vez. Depois que... Olha aí. Amém, gente. Vou levantar a mão mesmo. Isso aí. Não tem querubim mesmo aqui nessa aula. Amém. Pelo menos os que eu tô vendo, né? Vocês estão entendendo como é sério isso? Amém. Então você vai vencer o pecado. Com quem? Com Jesus. Amém. Então, o velho homem, nós temos que crucificar ele. A velha vida de pecado. As antigas formas de pensar. E também falar. Então, deixar o velho homem, isso também significa para nós deixar o antigo sistema da vida. Por exemplo, eu não acho que tem nada a ver relação sexual fora do casamento. Isso aí, ó, é antigo sistema. É a forma que desagrada a Deus de pensar. Então, o sistema, ele é um sistema convidativo para o pecado, para desejos da carne. Então, o Senhor não é uma regra de não pode aquilo, não. O Senhor é uma abundância de alegria em coisas que nós não víamos alegria, diferente. Ele tem muito mais alegria, felicidade para nós em coisas que nós não experimentamos ainda. Como nós achávamos que uma roda de amigo e bebida era a nossa satisfação e alegria. Pensa comigo, alguém te ensinou dessa maneira e seu cérebro entendeu que é assim que é a alegria.
ou vida sexual em grupo, e tantas outras coisas. A gente achou que essas coisas do mundo eram alegria. E aí a gente pensa que com Deus agora tudo é não, 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 meu irmão. É uma maneira diferente de pensar, ver as coisas diferente. Uma das coisas que é diferente é que o crente passa a ver alegria em comer na casa dos irmãos. É uma das coisas que acontece. De churrasco, não sei se Deus está falando alguma coisa para Eliabe, para convidar essas coisas, né? Mas passa a ter outras alegrias. E é por isso que muitas das vezes aquele menino que nasce na igreja, cresce na igreja, mas eu nunca fui do mundo, eu quero experimentar o mundo, que não sei o quê e tal, porque ele acredita que lá vai ter uma alegria para ele. E até tem uma alegria momentânea, uma felicidade momentânea, depois que passa a brisa da bebida, e depois que passa a brisa da maconha, e depois que passa a brisa da cocaína, e depois que passa a brisa da disco, da noite, ou depois que passa a brisa daquela amizade que só tchava com você porque você tinha dinheiro. Então, meu irmão, a gente vai entendendo que o novo nascimento, ele é requisito para uma nova vida. Ele é requisito para um novo estilo de vida. Depois que você aceitou Jesus, nova vida com Cristo. Vocês estão comigo ou não? Amém. Então, bora, que eu já passei aqui. O batismo não é uma ordenança. O batismo é uma ordenança não opcional. É opcional o batismo agora? Me diz se é opcional. Se tudo acontece dentro de você primeiro. Não. Meu irmão, quem não for batizado dentro do coração, não tem salvação. Então, o batismo agora, simbólico da água, é uma ordenança. Tem que haver, tem que acontecer. Mas para acontecer, tem que acontecer o quê, meu irmão? No coração. Isso, tá aí, gente, pronto. Talvez você nunca ouviu dessa maneira o batismo. Talvez Quem aqui tá ouvindo coisas que nunca ouviu? Só para ver se a aula tá sendo assim, diferente para você. Maravilha. Então, o batismo, irmão, é uma ordenança deixado por Jesus para os seguidores. Então, isso faz parte do plano de Jesus. Então, você vai escrever assim, batismo faz parte do plano de Jesus. Jesus tem plano, o plano dele é batismo. Então, isso cabe à vida das pessoas que creem nele. Então, não é opcional, tá bem, gente? O batismo nas águas, ele não é uma coisa que, eu acho que eu quero. Mas se eu batizar nas águas, eu vou ter que entregar dízimo? Não, tem nada a ver. Mas se eu batizar nas águas, eu tenho que entregar, eu tenho que ajudar na igreja? Meu irmão, se você não faz nada disso, é porque não aconteceu nada dentro de você ainda. Ou está em um processo de acontecimento. Amém. Eu preciso entender isso, que o nascimento, ele é algo espiritual. E todos aqueles que nasceram do Espírito, são regenerados com o Espírito Santo, devem ser batizados. E aí é o texto que eu quero que todos abram de maneira que é toda a estrutura do que eu estou falando, que é Marcos 16:16. Quando alguém perguntar para você, você vai abrir esse texto. Você grava esse texto, porque assim, qualquer pessoa que te perguntar, por que o batismo? Se você não sabe responder, você fala Marcos 16:16. Lembra de João 3:16? Então, você põe 2:16 e pensa em Marcos 16:16. Memoriza. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Misericórdia. Então, olha, lembra da cola? Estamos colados. Salvação e batismo andam colados. Então, quem foi salvo, aceitou Jesus, meu irmão, quer viver para Jesus, ele tem que implorar para ir para as águas. Ele tem que achar alguma poça, chamar o pastor e falar, pastor, é nessa poça aqui mesmo, irmão, me afunda aqui nessa água. E tem boa notícia aí, gente. Nós temos uma agenda. Em abril tem batismo na igreja. Eita, glória. Glória. Veja bem. Você escreveu aí que batismo é uma ordenância? Pegou? Posso passar para o próximo? Que tem muita coisa. Meu Deus do céu. O batismo como selo da justificação.
Olha aí Romanos 5,19. Está escrito assim, ó, justificados, pois pela fé tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós somos justificados, somos declarados justos no momento da nossa salvação. Então, nossa justiça, ela vem de colocarmos a nossa fé no trabalho completo de Jesus Cristo. Então, quando eu ponho... Deixa eu tirar aqui. Quando eu ponho a minha fé em Jesus Cristo, eu sou justificado. Então, o sacrifício de Jesus cobre todo o nosso pecado. Quem acredita, diga amém. Amém. E isso permite Amém. que Deus olhe para nós como seres justificados. Eu vou usar até essa palavra, tá bom? Que não é muito boa, mas seres perfeitos. Por quê, pastor? Como assim? Tô cheio de defeito. Coisa estranha que eu sou. Eu também penso assim. É bem desafiador. Mas acontece que Deus nos olha pela ótica de Jesus. Jesus nos justificou para ele. Por isso que a Bíblia vai dizer que através de Jesus nós temos paz com Deus. Deus olha para o nosso pecado? Não. Ele olha já para a justificação, o sacrifício de Jesus, então ele perdoa o pecado. Por isso que a Bíblia diz assim, se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos Perdoar. perdoar. Então esse é o ato de Cristo. E glória a Deus por ele, por isso ele é maravilhoso. Eu vou usar esse termo, tá bom? Esse jargão. Ele é lindo, ainda que ninguém viu ele, né? E a Bíblia diz que ele não tem formosura. Mas ele é maravilhoso, Jesus. Por causa desse desse fato do que Jesus fez, nós temos agora paz com Deus. Mas paz com Deus precisa de fé em Cristo. Porque Deus vê a justiça de Cristo quando ele olha para nós. Quando ele olha para nós, ele vê, meu filho se entregou e já pagou o pecado. Já pagou pelo pecado dele. Amém. E isso aí, gente, é ser justificado. Então, quantos justos nós estamos aqui na aula? Amém. Por isso que você é justo, porque você é justificado. Então, Deus vai olhar para a perfeição da obra de Jesus. Por isso vai nos ver perfeitos. Vocês estão comigo? Amém. Amém. Porque a justificação, ela é um ato, gente, de receber a misericórdia de Deus. A justificação é onde a gente recebe a misericórdia de Deus e onde Jesus recebe a punição do pecado. Então, esse é o batismo do nosso coração. Então, nós somos batizados para ser justificado. E qual o batismo, pastor? Esse, que eu reconheço sou pecador, ele morreu pelos meus pecados, morro com Cristo. Sou crucificado com Cristo, vou sepulcro com Cristo e ressurjo com Cristo. Então, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, através da nossa fé, aquilo que nós cremos, atraímos uma justificação para a nossa vida. Então é onde nós podemos ser salvos, onde nós podemos estar com Cristo, uma nova vida com Cristo. E essa é uma vida real. Quem está comigo, diga amém. 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 Agora, a minha pergunta que eu quero fazer para vocês desse outro ponto. Quem pode se batizar? Todos. Em crer. Todos aqueles que crerem em Jesus como Senhor e Salvador. Pois é. Todo aquele que Creio. crê. Então, o comando do batismo, Deus deu um comando para o batismo. O comando de Deus para o batismo é para quem crer. Crer no quê? Quem pode me explicar? Tem alguém? Crer no unigênito Filho de Deus, pastor? Unigênito Filho de Deus. Crer. Mas crer em uma coisa mais explanada. Como assim? Eu creio no Filho unigênito, único de Deus. Eu creio. Mas eu creio no quê? Que ele morreu na cruz pelos meus pecados. E porque o castigo que me traz a paz estava sobre ele, logo eu me arrependo dos meus pecados.
da minha vida antiga. Então eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados e eu creio que o Espírito de Deus, que Jesus pode me fazer um novo homem, meu Aleluia. coração ser transformado. E aí eu confesso com a boca que Jesus Cristo é Senhor e creio com Meu coração. o coração, que está escrito em Romanos 10. 10, eu acho que 9 a 10, que eu não tenho esse texto. Deus, crê com o coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, quem crê que Deus citou Jesus dentre os mortos será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Nota o texto aí, tá, gente? Romanos 10, eu acho que é 9 e 10. Depois você procura. E confessa para a salvação. Então, é isso. É nisso que eu posso batizar. Então, quem tem plena convicção que o batismo é para aquele que crê? Amém. Amém. Então, crê no quê? Aí, crer na mensagem da salvação de Jesus. É isso que precisa ter. Do plano da salvação dele. Que houve uma criação, houve o pecado, uma separação de Deus e o homem. Ele envia Jesus, Jesus paga pelo pecado da criação e pelos nossos pecados, nos reconcilia com Deus, nos faz ser filho de Deus, e agora nós podemos andar em uma nova vida, em uma nova esperança da eternidade e também vivendo nessa terra. E isso é crer. Amém? Amém. Essa resposta é muito simples. Quem pode ser batizado? Quem crê no plano de Deus para a salvação. Então a Bíblia nos vai ensinar dessa maneira. Quem pode batizar é quem crer. Próximo ponto aqui, vamos lá. Alguém tem dúvida? Quer fazer uma pergunta sobre esse ponto? Quem pode se batizar? Então, todos aqui que creem estão aptos para batizar. Sim. E nem diz o meu pastor. Amém, Desca? Amém. Amém disso. Amém, Desca. Bom, batizar crianças e adolescentes. Bom, eu tomo muito cuidado, procuro esperar a criança fazer 12 anos. Em alguns casos, eu já batizei há 8, 9 anos. Mas eu aconselho todos os pais fazer a partir dos 12. Por quê, pastor? Porque toda criança evangélica que nasce no berço evangélico, presta atenção, isso aqui é para conhecimento, tá? Ela cria com Jesus um conceito afetivo. O que é isso? Ela se apaixona por Jesus por tudo que ele pode. Ele é o herói da vida dela. Ela se apaixona pela imagem, pela ideia. Porque a gente fala que Jesus é tudo de bom, não fala? Sim. Então a criança de 4, 5 anos, ela fica maravilhada. Então ela tem um laço afetivo com Jesus. Então ela pensa, nossa, Jesus é meu herói. Jesus é maravilhoso. Mas isso é suficiente para ser salva? Não. Não. Por quê? Porque ela não conhece o pecado. Por que ela vai aceitar Jesus, crer em Jesus, se ela não entende do plano da salvação, que ela é pecadora? Então, é importante nós pensarmos, porque isso não é doutrina nem regra, porque não tem teologia para botar uma regra, porque uma criança de 9 anos pode ter uma experiência e falar, eu creio. Eu conversei com uma criança agora em Ramamá, eu estava profetizando uma palavra, Deus me mostrou vários livros nela, e ela tem 5 anos, ela já lê português. Ela tem 5 anos, ela lê português. E ela fala coisas assim absurdas de gente adulta. Uma criança, talvez, com um certo nível maior, sei lá. Aí, o que acontece? Vai de criança para criança. Mas a segurança de batizar uma criança ou adolescente, para nós, é a partir ali dos 12 com análise. Por quê? Quando a criança entra nos 12 anos, na cultura judaica, essa criança ela passa pelo batismo de vá, que ela está sendo reconhecida entrando na fase adulta, onde ela passa a ter discernimento das coisas, ela passa a entender mais as coisas, a autoridade, ela passa
a questionar, nessa idade ela já questiona a sua fé, ela passa a se tornar uma pessoa, até, como é que usa aquela palavra? Até apogélica, ela passa por alguns testes da sua fé, porque ela era uma criança apaixonada por Jesus, porque ela tinha um laço afetivo, porque Jesus era herói, Jesus era lindo, maravilhoso, mas ela começa a ter alguns confrontos agora com a família, dificuldade relacional, dificuldade na escola, perseguição. Então aí ela começa a entrar em algumas crises emocionais, que são natural do seu crescimento, da parte da adolescência. Então ela passa agora a buscar a Deus, se bem orientada, por uma linha mais relacional, não afetiva. Ela começa mesmo a pedir ajuda para Deus, ela vai se descobrindo ali nas suas dificuldades, ela vai errar, o pai vai ajustar ela, não que ela não errou antes, mentiu com 5, 6 anos, não, ela começa a ter uma consciência maior do pecado. Então, ela passa passa de olhar para Deus com uma crença de que Deus existe e passa a ter um relacionamento maior com Deus, começa a orar mais, buscar mais, e é isso que a gente precisa treinar os nossos adolescentes, porque se ele não tiver essa relação com Deus, essa forma relacional com Deus, ela pode ainda estar atrás lá com Jesus do três palavrinhas. Então Jesus é tudo de bom, mas ela não se descobre que ela precisa se arrepender dos seus pecados, não dá para batizar ela, porque o batismo começa primeiro na onde, gente? Coração. Coração, não é uma regra. O que eu vejo hoje, até mesmo na psicologia, na minha área, ó, eu estou estudando, por isso que é minha área, mas eu não me formei. Na neurociência, que o amadurecimento mental e psicológico, ela parte de muito após a crise. Então, a maioria da maturidade, amadurecimento é depois de crise que a pessoa tem. Crises existenciais, crises financeiras. Então, a crise tira a máscara comportamental e emocional da criança. Tá? Então, não pensa que crise é ruim não, viu, meu irmão? Crise no casamento, vou dizer, o choro dura uma noite, ninguém vem pela manhã, diga amém aí. Amém. Então, uma criança que não passou ainda por essas crises, como que ela vai definir a sua maturidade? Então, ela não entende de tudo sobre sexualidade, sobre traição, sobre relacionamento, responsabilidade social e as demais coisas que vão modificando uma pessoa. Então, por isso que ela precisa de crise, situações, que daí ela vai entender a necessidade dela do ser superior, do Senhor, e vai se arrependendo das suas práticas de pecado, e ela vai entendendo que é errado, ela vai ali, e aí vai trabalhando, ela vai ter um Deus mais relacional. Então, a Bíblia vai colocar que os rituais da maioridade no Antigo Testamento, também como um conceito do Taimundim, do hebraico, é a partir dos 12. Então, a gente tem que tomar cuidado ao batizar, né? As crianças, tá? Então, quando Jesus completou 12, a Bíblia diz que ele subiu lá, como era de costume na festa, e lá ele passou pelo teste, tá bom? E aí, gente, quem não pode batizar? Vou acabar essa aula. A meu slide travou. Quem não pode batizar? Vamos lá, escreve aí. Quem não pode batizar? Como é feito? Isso. Como conceito afetivo. Perdão, pastor. Tá, Diogo. Vamos lá, me fala aí. Quem aí acha, quem aqui quer sugerir uma pessoa que não pode batizar? Aqueles que não creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o único, abordado no tópico anterior. Perfeito. Ficou tipo assim, uma resposta já conclusiva do ponto anterior. Mas veja que interessante que a tecla que eu quero apertar aqui. A tecla que eu quero apertar. Cara, o batismo nas águas é para quem deixou as velhas práticas ou não? É para aquele que está no processo de deixando, sim. Creio que sim. Isso. Então, o batismo é para quem decidiu deixar as velhas práticas, porque isso está acontecendo dentro do coração dele. Então, a Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto. É por isso que aí eu justifico a igreja exigir o batismo para a pessoa ser membro. Porque é uma forma dela ver que essa pessoa está decidida a viver para Deus, entendeu agora? Sim.
Então a gente não pode dar a bordoada na igreja, mas eu sabia que eu ia dar uma bordoada lá para aliviar um pouco agora. Como é que você vai ver? Como é que você, a pessoa pode fingir ser crentão lá no culto e tal? Pode. Ela pode fingir ser crentão e ir batizar, decidir batizar? Pode. Então a igreja colocou o conceito de que ela precisa ser batizada para assumir o diaconia da igreja, ou fazer alguma função, ou tomar ceia, etc. Porque é meio que o fruto da decisão, porque a condição é, você vai batizar, então aí você tem que entregar dinheiro, você vai ter que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, colocou-se uma porta para que ela saiba que ela vai precisar deixar o velho homem fazer as coisas da igreja, vamos colocar assim, para entender. Então, quando ele olha para o batismo, aquela pessoa fala assim, nossa, agora é sério mesmo, eu vou, eu não vou, vou, eu não vou. Por isso que a igreja criou esse conceito. Mas adquirimos muitos religiosos dentro da igreja que não mudaram de vida. Fazem as coisas, mas não têm vida relacional com Cristo. São bons em obras e pouco em relacionamento. Então, o que é isso, pastor? O batismo não é para aqueles que não querem cumprir com os requisitos bíblicos. Quais requisitos? Abrir mão das práticas da iniquidade. O que quer ter velha vida, com as mesmas práticas, não pode batizar nas águas, porque as águas é consequência daquilo que ainda não aconteceu dentro. Agora, é processual? Quem está comigo aqui para entender que é processual, amém? Amém. Então, a decisão começa aí. Eu comecei, pastor, eu estou decidido, mas ainda não deixei o cigarro, estou na luta aqui com o cigarro, quero deixar o cigarro. Pastor, estou na guerra aqui com a pornografia, pastor, mas eu quero Jesus e tal. Então, meu irmão, se exponha mais à palavra, queira mais o Espírito Santo, ore mais, faça jejum, se una com as pessoas que querem santidade, abre mão dos irmãos da igreja, meu irmão, que só não quer nada com Jesus, não, ele não quer nada com Deus, ele não quer levar você para Deus. Então você precisa buscar em Jesus para que você tenha a vida nova, a nova vida em Cristo. Então, em Mateus 7, Mateus 7, 23, está escrito assim, ó, então lhe direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, essa pessoa que está na prática da iniquidade, do pecado, ela não foi sepultada com Cristo, ela não morreu com Cristo. E, meu irmão, se você está na prática do pecado, mesmo depois do batismo, tu tem que se arrepender, ué. Foi simbólico, não foi profundo, não foi real. Não, pastor, então eu quero batizar de novo. Não, não vou te batizar de novo. Ainda que eu possa fazer. Não, não é assim. É desejar, é lutar, é batalhar. Escuta esse texto de 1 João 3,6. Todo o que permanece em Jesus não vive pecando, está escrito. Tudo que vive pecando não viu nem o conheceu. Eu queria, nossa, cara, olha, eu vou colar aqui esse negócio, cara, eu vou copiar aqui. Vou colar para vocês tudinho. Olha, não consigo, olha. O inimigo. Sai inimigo. Sai agora, né? Em nome de Jesus. Jesus. Solta o computador, meu irmão. Tu quer o quê no computador? Não te oferece nada, sem vergonha. Te dá nada. Deixa eu interromper aqui, de ficar só eu olhando vocês assim, ó. O slide travou mesmo. Aqui, ó, tá aí no chat aí, galera, ó. Receba. Lê aí, John. Todo que permanece em Jesus não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aleluia. É E aí, forte. gente, é forte? Sim. É isso. Essa é a palavra, tá bom? Bom? Tá ótimo. Tem alguém que quer ser batizado aí? Ai, cara. Vamos lá, só para recapitular. Quem não pode batizar? Quem não quer
sair da prática do pecado. E aí, meus irmãos, aqui tem uma justificativa. Por isso, meus queridos, que muita gente não quer andar contigo, não quer ir para a cela, não quer ir para a igreja. Ela não quer, cara. Ela quer ficar de longe, não quer compromisso. Por quê? Porque, de fato, ela não encontrou ainda esse batismo no coração. Ela precisa buscar. Ou talvez ela achou que a igreja, Jesus, é aquele que vem conceber desejos, bênçãos, milagres, libertação, cura, e é somente isso. Às vezes está faltando a gente falar, até mesmo nas nossas células, nos pequenos grupos, falarmos do plano da salvação. É isso que nós, muitas vezes, nós estamos necessitados de falar, o plano da salvação. Criação que se corrompeu com Adão e Eva, desobediência, depois a descendência de Adão, Gênesis capítulo 5, e falarmos aqui que a gente fala no pré-encontro. Porque, de fato, as pessoas elas não se convertem se elas não entenderem o plano da salvação. Que não há vida fora de Cristo e não dá para onde ir. Então, eu tenho alguns tópicos aqui, mas já são 22h16. Dá para ir mais aqui uns 20 minutos, gente? Sim. Escreve, eu vou copiando aqui do meu notas e vou jogando aqui porque meu negócio travou. Ó, batismo por aspersão. Tem igreja que pratica até hoje, não só católica, não. Então, é meio incoerente o batismo por aspersão, entendeu? Porque a palavra batismo é mergulhar. Então, tem tradições europeias, por causa do frio, idosos, crianças que não podiam mergulhar na água, faz por aspersão. Cara, pode, mano, não tem problema. Simbolicamente, não estou proibindo, não, mas o correto é mergulhar, sepultamento, morte nas águas. Tá certo, gente? Até aqui? Aí, ó. Nós vimos aí muitos batismos, inclusive os batismos do Antigo Testamento. Você vai ver batismo, por exemplo, o Antigo Testamento tem um batismo de salvação. Sabe qual que é o batismo do Antigo Testamento? É a circuncisão. Uhum. Quem praticava a circuncisão é porque assumia, reconhecia o Deus de Israel. Tanto é que foi ortogado pela lei. Olha esse texto que eu vou compartilhar com vocês aí. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos que creiam, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Tá vendo? Então fez circuncisão para que a justiça fosse imputada. Hoje a nossa circuncisão, graças a Deus, é o batismo nas águas. Aleluia. E os homens dão glória. Glória. Dão aleluia. Vai dando glória, meu irmão. Vai dando glória. Deus chegou assim, ó. E nossa vez ele aliviou. Ele veio com a misericórdia. Ele veio com a graça. Entendeu? Jesus. Meu irmão, e tem gente que fala antigo. Não, meu irmão. Jesus no novo aqui, entendeu? Novo. É água só. Mergulhinho, entendeu? Só. O Antigo Testamento, a circuncisão, ela tinha o mesmo significado que o batismo. Pois é o ato, né, gente? Que a gente sabe de cortar lá o prepúcio do membro masculino. Então, isso simbolizava cortar parte da carne impura. Entendeu? Por isso que era circuncisão. É cortar a carne impura. Para mostrar, meu irmão, corta a carne, meu irmão. Então, ele instituiu esse sinal para quem? Para os que crerem. E esse é um selo concedido, né? Acontecido a partir do que acontecia no coração. Então, no Antigo Testamento, você vai ver alguns batismos, como eu falei, dos 14. Vou jogar aqui para vocês, vai, mano. Poxa, meu slide travou. Aí, ó. E lá naquela lista de 14, eu não coloquei a circuncisão, tá? Aí, a circuncisão. Tá lá em Romanos, que eu deixei para você. Tá, aquele que eu falei do Mar Vermelho também, que representa um batismo, porque eles deixaram o velho sistema da vida. Qual que era o velho sistema antes do Mar Vermelho? Ninguém sabe?
A escravidão, né, pastor? Escravidão, era o sistema carnal de vida deles lá. Então, eles saem, e aí olha para você ver as águas aqui, ó, sinalizando o antigo sistema para o novo, entre aspas, sistema, Nova Canaã. Então, depois que eles passam por Mar Vermelho, o povo ali, o povo reconheceu o Senhor, né, em seus caminhos ali, e ali é o selo, né, da justiça. Eles passam pelo livramento. Então, esse milagre, né, essa abertura do mar, era a intenção de Deus para o batismo, gente. Não tem como. Ele estava ali mostrando algo. Nem precisava passar pelo Mar Vermelho, quando a gente olha o mapa. Era só fazer assim, ó, reto. Desceu para a ponta para passar para o Mar Vermelho. Então, quando o mar se fecha ali, os cavaleiros, como eu falei no início da introdução, os cavaleiros de Faraó, sinalizando a velha vida, o pecado, o antigo sistema, eles morrem, são sepultados, né? E ali fica sem rastro, né? Então, uma nova vida, né? Em Êxodo, isso está em Êxodo capítulo 14, verso 28. Então, as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar. Então, não ficou sequer nenhum deles. Então, o livramento, todo símbolo do velho homem, do velho sistema, fica nas águas. Que coisa linda, né, gente? Que Aleluia. coisa linda. Acontece o mesmo episódio depois no Rio Jordão, com Josué, lembram disso? Que ele atravessa o Rio Jordão. Então, com o Josué ali, começa uma nova etapa da história de Israel. Então, Deus traz uma nova oportunidade ao povo de Israel para aceitar o batismo, porque ele passa pelo Rio Jordão ali e tinha que passar pelas águas, deixando o velho homem no deserto. Porque havia uma pessoa que também atravessou as águas, Jacó. Ele sai dali do Val de Jaboque no encontro, atravessa o Val de Jaboque, encontra a família do outro lado como novo homem. Tanto novo homem que encontra a família mancando, uma nova forma de andar. Porque Deus tocou na sua coxa. Amém. Então, olha aí, ó. Deus sinalizando de novo o que Jesus faria lá na frente, que João faria lá na frente. Então, você vai ver que era a saída do deserto no Rio Jordão, descendo ali pela Jordânia, né? Saindo do deserto e entrando na Nova Canaã. Começar a desfrutar uma nova vida em Deus. Então, o povo passa com Josué. Então, o Jordão representa passar pelas águas. Isso está escrito em Josué 1,15. Então tornarei para a terra da vossa herança e os possuirei, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, para a nascente do sol. Aí você vai ver que o Jordão simboliza intencionalmente o batismo. Por quê? Porque lá na frente você vai ver quem está sendo batizado, quem está batizando no Rio Jordão. Está lá João Batista, no Rio Jordão, no mesmo rio, batizando. Então é um símbolo da libertação, do novo, do velho ficando para trás. Então depois que eles passam pelo Jordão, o povo levanta um altar de adoração reconhecendo a Deus. Lembra do memorial que eles levantam ali? Ele levanta o memorial naquele momento em que tinham deixado a velha vida e começado uma nova vida, uma nova etapa. Então o batismo é um símbolo de uma nova etapa. E aí eu quero chegar aqui para nós estarmos terminando. Chegarmos no batismo de Jesus. Perdão, no batismo de João. O batismo de João, deixa eu anotar aqui para vocês aqui. Aí, ó, mais um ponto para vocês. Batismo de João. Tinha enfoque no quê? Qual que é o batismo de João? Era para que havia de vir, como eu falei, o reino dos céus através da pessoa de Jesus. Então, era um reino vindo para a terra. Então, em Mateus 3, no verso 1 e 3, é o batismo de Jesus, que João fazia. É o batismo de João, na verdade. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. João Batista estava batizando para que o reino dos céus viesse através
de Jesus. Então, o batismo de João era um ato de purificação para a chegada de Jesus, de arrependimento para a chegada de Jesus. Era como limpar e arrumar a casa lá para a chegada do reino celestial na terra. Então, Deus chamou João e chamou ele daquela região que eu esqueci o nome ali, onde foi encontrado o livro de Isaías. Eu esqueci o nome, a gente sempre vai lá quando a gente vai para Israel. Curã. Curã. Depois pesquisa na internet, Curã. Curã. Então, o povo separado, que eu já falei Curã. disso em algumas pregações de João, estava ali se purificando através das águas, se Curã. lavando diariamente, 2, 3 vezes por dia. Então, o Senhor ali levanta João para purificar esse caminho, para pregar o arrependimento de pecado, não se contaminar. E por isso a mensagem de João era exclusiva, meu irmão, de arrependimento. Raça de víbora, arrependei-vos, porque ele vivia no deserto e ele tinha que manter a sua purificação. Então ele vai ali trazer o que? Arrependimento, porque ele está preparando o povo para sepultamento, morte, sepultamento e ressurreição. E o batismo de Jesus, para a gente terminar, é o início da nova etapa, né? Curã, a pastora escreveu Curã, para você pesquisar quando você quiser. Tá aí no chat do Zoom. Então João arrumou a casa, concorda comigo ali? Ali alinhou. Então não era mais necessário agora continuar limpando ali não, porque Jesus chegou. Então, o que era aquele batismo? Aquele momento de desfrutar as maravilhas que Jesus chega, da companhia de Jesus. Então, a vida de Jesus, quando vem para a terra, ela serve de modelo para que todos os seguidores pudessem copiá-lo. Então, João estava levando o povo ao arrependimento, mas quando chega Jesus, aí o batismo com Jesus, João capítulo 3, verso 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vocês também, ele é um batismo de modelo. Ele vai sinalizando a justiça, a identidade, como eu falei, mas também um batismo para ser seguido. É por isso que, como está escrito em João 13,15, que nós fazemos esse batismo. O batismo de entrar uma vez na água, descemos as águas. 1 Pedro, vou compartilhar com vocês. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Vamos lá. Porque para isso fôssemos chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguir os seus passos. Então, Jesus tinha pecado? Ele precisava ser batizado por causa de pecado? Não, gente, não tinha. E é por isso mesmo que ele não precisava ser batizado, mas ele fez questão de deixar o quê? Um exemplo. Ele foi ter com o João Batista. João Batista diz: eu não sou digno de calçar tua sandália. Jesus fala: não, mas que se cumpra a justiça. João batiza ele. João reconhece que ele sim é que precisava ali de ser batizado por Jesus, mas Jesus lhe disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então Jesus deixou bem claro, gente, a conexão do batismo com justificação. Então, imitar Jesus, imitar o Mestre, deve ser o desejo de cada cristão. Se você crê em Jesus, você tem que desejar ser batizado, meu irmão. Se imitar a Ele, copiar a Ele, cumprir o batismo é fundamental para a tua salvação, para a tua vida espiritual. Vocês estão comigo? Amém. Olha só que legal isso aqui. O batismo após a morte de Jesus. Porque depois dali nós temos o batismo após a morte de Jesus. O que é isso, pastor? Está aqui, ó. Esse texto eu confesso que eu pesquisei, gente. Assim, de maneira a entender mesmo. Porque após a morte de Jesus, a igreja primitiva, ela conforme, né, descreve esse livro de Atos, dos Apóstolos, o batismo passa a ser praticado pelos primeiros discípulos, né? Você vai ver vários momentos de Paulo batizando, e etc e tal. Aí o texto diz assim, ó, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Então você vai ver que primeiro vem a conversão do coração. Na igreja primitiva, eles tinham conversão genuína. Os caras cria, aí acontecia no coração morte, sepultamento, novo nascimento. Aí eles já iam para o memorial.
Qual memorial? Batismo, que é a representação pública do que já aconteceu dentro da gente. Então, dessa forma aqui, é que o batismo deve ser ministrado, e na igreja primitiva eles iam ministrando as pessoas e eles iam batizando as pessoas que tinham convicção da sua conversão. E eles desejavam publicamente assumir aliança com Jesus, que agora é bem diferente, porque agora nós tem câmera, câmera e tal, camisa, eu nasci de novo, luz girando, adoração, choro e quebrantamento. Naquela época, que o cara era batizado, se alguém visse, meu irmão, era denunciado para perseguição, morte. Então não era só, eu quero ser da igreja, vou para a água, vou ser batizado. Não era, não. Era decretar a sua perseguição. Era dizer, vem me matar porque eu sou de Jesus. E como eu já estou morto, não vai adiantar matar eu, porque eu já estou morto com Cristo. Era isso que era o batismo público. Não era essa coisa linda que a gente faz na igreja hoje, não, viu? Que a pessoa quer batizar até para ser aplaudida. Não era para tirar aquela foto. Uhul, batizado, nasci de novo. Aí um monte de gente famosa nasci de novo. E aí é o mesmo estilo de vida, meu irmão. Tá doido, isso é loucura. É loucura. Agora, pastor, tem culpa disso? Tem nada, depende da pessoa. A pessoa fala que crê, que deixou, quer ser batizado, tem que batizar, ué. Mas tem que ensinar, tem que ser isso aqui. Eu estou ensinando vocês para ensinar, estou ensinando vocês para aprender e poder saber orientar a igreja. Então, se você vê o livro de Atos, eu vou só deixar aqui para vocês já, tudo junto. E aí você copia e cola aí, gente. Não você tá fazendo, sei lá, ó. Deixei tudo junto aí, ó. Isso aqui, meu irmão, esses pontos aqui eu peguei no chat GPT, tá? O que aceitaram foram batizados, ó. Atos 2:38. Todos quantos deram crédito à palavra foram batizados. Atos 14:12. O eunuco creu e foi batizado. Atos 8:36. Lídia abriu o coração, creu e foi batizada. Glória a Deus, Lídia. É isso aí. O carcereiro acertou e foi batizado. Olha o cabra aí que trabalhava na cadeia. Parabéns, isso aí, carcereiro, foi batizado. Quer ver? Aí, mais um ponto. O livro de Atos está sendo escrito ainda, gente. Que isso? Os Atos do Espírito Santo. Atos 100, verso 2, Jacob creu e foi batizado. Aí, parabéns. É isso aí, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Então, para concluirmos, meu irmão, o batismo, ele é morte, sepultamento, nova vida em Jesus. Amém. Amém. Qualquer coisa que falar fora disso, tá errado. Porque o batismo é aquilo que acontece dentro. Aqui dentro. E eu tenho que confessar o que acontece aqui dentro. Quem crer e for batizado será? Salvo. E quem não crer já está Condenado. condenado. Então, o ladrão, batismo literal. Enquanto o nosso, simbólico. Então, temos que entender de uma vez por todas o que é batismo nas águas.
e porque ele importa. Porque ele é colado com a salvação. Quem crê deve ser Salvo. batizado. Pastor, eu posso. Eu batizei, era meio criança. Eu posso batizar de novo? Pode. Por que eu posso, pastor, batizar de novo? De fato, vem comigo. A Bíblia diz: um só batismo, um só Espírito. Não está falando de número. Tá certo, gente? Não está falando de quantidade de batismo. Pastor, posso batizar toda vez, todo ano? Me responde aí se pode, se não pode, gente, para a gente fazer uma coisa legal para terminar essa aula. Sim. Todo ano eu quero batizar, pastor. Pode. Tudo bem. Tem que ver se eu quero, se eu estou com vontade. Eu que vou batizar você. Porque o batismo ele é simbólico, não é místico. Como é que está o teu coração, meu irmão? Como é que está o seu estilo de vida? Pensa no batismo no seu coração. Deixar o velho homem, viver uma nova vida. Você precisa ser batizado de novo, igual tem igrejas que para você passar a ser, mesmo crente já batizado, para você fazer parte da igreja, da membresia, você tem que ser batizado por aquela igreja. Porque tem igreja que não reconhece o batismo de outra igreja. Meu irmão, eu reconheço o batismo, mas se a pessoa fala assim, pastor, eu queria ser batizado de novo, eu era meio leso, eu estava meio assim, eu fui meio forçado, eu queria a carteirinha de membro da igreja, eu queria não sei o quê. Meu irmão, hoje está vivendo uma nova vida, meu irmão, quer batizar mesmo, quer. Tá, não tem problema, irmão, vamos batizar de novo. Não, pastor, eu quero batizar para sair o ranço da igreja anterior que eu estava. Não, gente, não existe isso. Não tem nada a ver isso aí, meu irmão. Vocês estão comigo aqui, gente? Amém. Bíblia em cima de Bíblia, ensino sobre ensino. Então isso é importante. Não tem necessidade de ser batizado de novo. Poder pode, sim ou não? Pode. Mas imagina todo batismo, toda a igreja que ele batizava de novo. Meu Deus do céu, tem que passar 5 dias batizando o povo. Acabar a água. Vai acabar a água, ou a água vai ficar amarela ou preta. Entendeu? Então, não precisa. Poder pode. Olha lá, eu posso fazer o batismo igual de Naamã? 7 vezes? Enfiar você na água 7 vezes? Eu posso ou não posso? Pode. Pode. Vamos lá. Posso ou não posso? Pode. Pode. Por quê? É o que é o batismo? Profético, simbólico. Simbólico. Agora, porque eu vou mergulhar a pessoa 7 vezes, ela vai ser limpa do lepra. Tem gente que já mergulhei 14, voltou pro pecado. Eita. Queria mergulhar umas 21 para ver se morria, mas não deu certo. É só brincadeira, tá, gente? Mas é verdade, quer dizer pra você que a água não muda nada. A água não muda ninguém. Para não afogar. A gente vai no Rio Jordão, toda vez que vai para Israel, a gente vai no Rio Jordão. Aí, no Rio Jordão, todo mundo é batizado lá de novo. E glória a Deus, eu tô reafirmando minha fé aqui. Aí tem pastor, tá repreendido em nome de Jesus, isso aí é blasfêmia. Não sei o quê. Ah, meu irmão. Toma conta da sua vida. Tem nada a ver, meu irmão. O problema é você batizar alguém que não entendeu morte, sepultamento e nova vida. Né? Por alegria, por, sei lá, por euforia. Não, cara. A gente tem que ser batizado por isso. Quem aqui é batizado nesse entendimento, diga amém. 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 Então você não pode ter prática mais do velho homem. Você tem que vencer o pecado, ué. Amém. Nova vida em Cristo.
A água só simbolizou o que aconteceu dentro de você. Então, meu irmão, nova vida, obediência, lealdade, fidelidade, arrependimento, percor, quebrantamento, choro. Senhor, me perdoa, tem de misericórdia. Deus, fulmina eu, se for o caso, mas não deixa mais no pecado. E eu quero viver nova vida, meu Deus, eu quero viver um novo casamento. Eu não aguento mais ser assim. Pai, eu quero viver como um homem santo. Eu quero ser um marido abençoador. Eu quero, meu Pai, viver a tua presença, teu chamado, propósito. Senhor, derrama sobre mim os dons do Espírito. Eu quero viver para ti. Meu Deus, mesmo quando eu estou na minha empresa, no meu trabalho secular, eu sou teu servo, teu filho. Me dê sabedoria. Ó Deus, eu renuncio à inveja, eu renuncio ao pecado, à imoralidade sexual, eu renuncio toda a obra da carne, eu renuncio, ó Deus, ciúmes, eu renuncio, Deus, idolatria, eu renuncio. E aí é a oração da manhã, meu irmão. Eu quero estar com Cristo. Amém. Agora ficar discutindo quem entra na água, quem não entra na água, meu irmão. Eu não vou batizar não, porque eu já batizei uma vez. Tá bom, tá certo, tá batizou uma vez, beleza, mas sua vida tá como? Um só espírito, mas foi o quê? Foi uns 5 espíritos, 7 espíritos depois que você batizou? Então a gente tem que ter entendimento que o batismo nas águas é uma consequência que acontece no coração. Gente, vamos lá então para terminar isso aqui. Alguém tem perguntas? Qual é a pergunta? Ô, Paula do Brasil, você tá aí, minha filha. Deus seja louvado. Você tá aqui. Você tá e o seu marido não tá? Ela tá tentando Cristiano tá abrir. trabalhando. Oh, meu Deus, ainda bem que eu tô gravando para ele. Glória a Deus. Alguém tem que trabalhar, né, pastor? É verdade, alguém tem que passear, que é você, no caso. Sim. Glória a Deus. Amém. Vocês estão comigo aqui? Amém. Amém. Pode fazer pergunta. Vamos lá, assim, 2 minutos para fazer pergunta. Quem não batizou, levanta a mão. Quem nunca batizou, levanta a mão aí no negocinho. Não vai aparecer uma mãozinha aí. Tinha mais gente, saíram o pessoal da reunião aí, ó. Eu tô vendo mais ninguém aqui. Ok, 2. Flávia? 3. Flávia não batizou? Eu acho que é a. Você. Olha, você tá de cabelo novo, hein, meu irmão? Chicosa. Ficou bonito. Esse zoom não sei quem é não, o zoom que tem a mão levantada. Quem que é esse zoom, será, hein? Iusa. É o Eli. Iusa. O Eli? Não, ele não, ele tá aqui, meu irmão. O americano ali tá aqui. O Ali parece que ele é americano, rapper. Ele tá aqui, o Eliabe. Eliabe. Não, é o Eliabe não, com a mãozinha. Mas tudo bem. Sérgio, tá? Que você não foi batizado ainda? Nem você, Milena? Ah, você já foi e vai de novo. Entendi já. Olha, eu li os lábios dela. Olha lá. Falei, vai de novo. Eu tenho o Kaique também, pastor. E o Kaique, né? Kaique também não foi batizado ainda, não, Kaique? Não, pastor. Kaique. Você entendeu, meu filho, que é batismo? Morte, sepultamento e nova vida de Jesus. Olha. Glória a Deus. Glória a Nossa, Deus. quem tem aluno igual esse menino, venceu na vida. Glória a Deus, isso aí. Você vai batizar, varão? Vou. Tem certeza? Se eu não Absoluto. tiver, Não. se eu tiver, eu seguro você 10 minutos embaixo d'água, não tem problema. Aí você decide lá embaixo. Glória a Deus. Pastora Fernanda, quando vai ser o batismo? 26 de abril. Gente, vai ser uma linda festa, 26 de abril. Aleluia. Né? Essa aula tá gravada, só posso batizar quem assistir essa aula, tá bom? Então, a partir de agora, essa aula tá gravada a todos os líderes. Eu vou soltar no YouTube essa aula. A pessoa vai batizar. Não vou ficar pregando sobre batismo, tá gravado. A pessoa tem que assistir e eu vou perguntar todos os pontos para ela se batizar. Então, você que está assistindo essa aula da Airdrop Class sobre batismo, você deve anotar os pontos, porque para o seu batismo eu vou fazer as perguntas principais do que é o batismo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vai ser Amém. bênção. Ninguém tem Glória a Deus. pergunta? Não. Ninguém tem pergunta?
Se vocês quiserem, também eu posso fazer batismo no fogo. Ô, pastor, é o Denis. Sim, Deixa eu Denis. o batismo vai ser aqui na Sola Light ou vai ser em outra região? Vai ser no Tonegal? Não sei. Então, a gente vai fazer dentro da Sola Arte, dentro da igreja. Dentro da igreja. Ah, tá. Obrigado. A gente gosta de fazer na praia, mas o povo dá muito problema para mim. Porque às vezes tem que pagar a praia, fala, eu não vou pro culto, que tem que pagar 1.000 ienes no estacionamento, tem que juntar churrasco, não sei o quê. Eu não quero essas coisas, que eu não tenho paciência de Moisés, não, com o povo no deserto. Então, eu prefiro já fazer na igreja mesmo, batismo, quem quiser comer vai, e tá tudo certo. Né? Mas se tiver uma votação aqui, o pessoal quer fazer no parque, na praia, e assim, a votação assumindo que não vai ter reclamação, para mim, a gente pode fazer a mudança, não tem problema não, a gente pode fazer na praia. Ô, Kaique, você quer na praia ou quer na igreja, Kaique? Não. Qualquer lugar, pastor. Beleza, a gente vai achar a pocinha pra você lá na rua. Não tem problema não. A gente deu uma Pode ser opção. também. Ele deu um e deu outro, não escolheu nenhum do outro, nenhum outro, né? Oh, glória, isso mesmo, isso mesmo. Então, vamos fazer na igreja, tá, gente? Por enquanto, tá na igreja. Então, batismo na igreja, dia 26, correto? Solta aí, gente, no chat aí, então. 26, gente, coloca aí, todo 26, dia 26, batismo. E aqui nós temos uns 3 que levantou a mão que não foi batizado. O varão que desviou, hein? O varão que desviou é bom batizar. Batizar o coração. Né? Batiza o coração, meu irmão, para você ir para as águas, em nome de Jesus. Ficar firme, voltar com Jesus, voltar assim pregando, vivendo para Cristo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Não tendo Amém. dúvidas, não tendo perguntas, eu quero terminar aqui essa reunião agradecendo. Obrigado por você vir para a nossa sala de aula AirDrop. Eu vou achar alguns outros em Deus, os temas para a gente tratar. E assim, quem aqui gostou do AirDrop, quem gostou dessa aula, levanta a mãozinha aí, dá um glória a Deus. Quem aqui Glória quer a participar mais? Eu. Reage Deus, assim, ó, eu. reage com a mãozinha. Aí, reage aí, gente, reage para eu ver se é bastante gente. Cadê quem levanta aquela mãozinha? Eu tento sempre levantar, eu não consigo. Como que faz isso? Como é que faz? Então a galera faz, né, mano? Coloca no Apertem, mais. São 3 pontinhos, pastor. No mais. Para mim aparece React, aí tem Raise Your Hand. Ah, yeah. O cara inglês, mano. Inglês. Levanta a mãozinha todo mundo aí, então, que quer fazer mais essa aula. Gente, então vamos aqui já. Provavelmente, então, nesse mês, nossa aula vai estar aí lá pro dia 16, tá bom? Se quiser agendar aí, 16 não, dia 15. Dia 15. Tá bom? Dia 15. Dia 15 eu vou abordar outro assunto. Tá bem? Vou trazer assuntos assim, da igreja. Aí eu tô pensando em falar do Espírito Santo. Aqui, dia 15, tá? Então, mesmo assim, eu vou comunicar a vocês que vai ter essa aula. Tá bom? A esposa do Denis já é batizada? Ainda não? Ainda não. Ok, mas eu tô muito feliz de te ver na igreja, viu, irmã? Tá aqui na aula aprendendo, que coisa linda, viu? Fica firme, que Jesus vai te ajudar a vencer tudo aquilo que não veio dele nessa vida toda, tá? Assim fez comigo, faz com todo mundo. Eu tô muito feliz de ver vocês aqui. Eu quero orar por você. Levante sua mão assim, ó, para eu abençoar a sua vida. Senhor, eu quero agradecer por esses irmãos, por esta aula maravilhosa, que esse batismo, ó Deus, seja real em nosso coração, que seja genuíno, ó Deus, a morte com Cristo, o sepultamento com Cristo e a ressurreição contigo, que nós sejamos, ó Deus, aqueles que têm uma nova maneira de viver, de falar, de amar, de perdoar. Meu Deus, obrigado pelos adolescentes, os jovens, os casados, os solteiros que estão nessa aula. Obrigado, Deus, pela sua graça e o seu amor.
Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que o Senhor fortaleça o coração dos teus filhos, prospere o trabalho de suas mãos, aos que estão, meu Pai, trabalhando à noite, que o Senhor vá até eles, os guarde, os proteja, derrama poder e amor sobre eles. Obrigado, Deus, porque essa noite o Senhor confirmou verdades em nosso coração. Obrigado a Deus pela oportunidade de eu ter sido batizado, por esses irmãos que já foram batizados, por aqueles que irão se batizar. Ó Deus, que seja uma realidade espiritual, seja uma realidade pessoal de cada um, relacional contigo, que não seja religião, que não seja, Deus, dogmas, que não seja paradigmas, que não seja, Deus, crenças limitantes, mas uma verdade bíblica que exalta o teu nome, que exalta, Senhor, o teu Espírito, e que nós sejamos fortalecidos, e que nesse tempo, ó Deus, chamado hoje, esse mês de abril que começa, eu já quero agradecer pela tua benevolência, bondade, e profetizar esse mês, o mês de salvação, o mês de transformação, o mês de respostas financeiras, respostas de milagres. Eu oro por este povo, ó Deus, e eu declaro prosperidade e bênção sobre eles, eu declaro revelação dos teus mistérios e vida de santidade. Obrigado, Deus, por tanto que o Senhor faz por nós e pela salvação que nós obtemos por meio, ó Deus, do teu sacrifício, sendo assim justificados para a salvação por meio da fé. Nós nos levantamos como a igreja, meu Pai, de fé, que avança, ó Deus, e sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, e eu declaro, meu Pai, a casa de cada um acampamento dos teus anjos, que seja como dado o nome Emanaim, lugar de descida e subida de anjos, que o Senhor envie, meu Pai, os seres celestiais para protegê-los, guardá-los e livrar de todo o mal. Obrigado por essa igreja viva, obrigado, ó Deus, por esses filhos na fé e por esses discípulos, ó Deus, que estão vivendo Marcos 16:16, crendo e sendo batizado para a salvação. Que o teu nome, o nome sobre todo nome, o nome de Jesus seja exaltado para todo sempre, e que essas mãos levantadas do Senhor derrame a tua bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, a graça com o nosso Senhor Jesus seja hoje e sempre na sua vida, meu irmão. Amém, amém e amém. Deus abençoe, viu? Obrigado por vocês virem. E não falta na próxima, não. Tá bem? Deus abençoe. Pode dar o shalom aí, dar o tchau, tá? Tchau, tchau. Deus, irmãos. Deus. Boa noite. Aleluia, 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 aleluia. Shalom. Glória a Deus. Glória a Deus.